Olá, amigos! O Ronda da Cidade desta segunda-feira já está começando. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do final de semana de norte a sul do nosso estado. E no programa de hoje você vai ver que 2 pessoas morreram em um grave acidente no interior de Linhares. Um homem foi assassinado em Pontal do Ipiranga. E mais, usuários e motoristas de aplicativo precisam ter cautela para não se tornarem vítimas de criminosos. Esse é um alerta da polícia. E morte de mais de 200 cães em Muqui, no sul do estado, tem assustado moradores da região. E no final de semana terá uma corrida solidária em Linhares. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, aqui comigo no Ronda da Cidade. Nós começamos o programa de hoje mostrando um grave acidente que aconteceu na estrada de Jataipeba, interior de Linhares, e infelizmente deixou 2 vítimas fatais. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, na estrada de Jataipeba, interior de Linhares. De acordo com informações, o carro de passeio colidiu com um poste. Uma mulher de 26 anos e uma criança morreram. O veículo transportava 7 pessoas, entre eles crianças. Outras 5 vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. Após o acidente, o motorista fugiu do local e a polícia realiza buscas para identificá-lo e localizá-lo. Os corpos foram encaminhados ao SML de Linhares. As causas do acidente estão sendo investigadas. Em Pontal do Ipiranga, um homem foi assassinado. Confira agora essa e outras informações em um giro de notícias. Wagner Aguiar dos Santos, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de um carro no sábado em Pontal do Ipiranga. Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-marido da companheira da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento. Wagner e a companheira foram buscar o filho dela na casa dos pais do ex, quando ele teria surpreendido Wagner no carro, iniciado uma discussão e atirado. Ferido, o homem tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e bateu. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Linhares. O corpo de Marcelo Avelino de Oliveira, de 44 anos, foi encontrado no Rio Doce, em Linhares. Marcelo estava desaparecido desde o dia 9 de julho e havia sido visto pela última vez por funcionários de um hipermercado da cidade, após receber uma ligação de uma mulher com quem teria marcado o encontro. Segundo a família, ele deixou em casa a carteira com documentos, o celular da empresa e a bicicleta. Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelos números 190 e 181. Um motorista morreu após colidir com uma cerca às margens da rodovia S-358, que liga Linhares a Pontal do Ipiranga. O motociclista havia acabado de sair de Pontal rumo a Linhares quando houve o acidente. Segundo a polícia militar, o motociclista passou direto em uma curva e se chocou contra uma cerca. E um caso triste e misterioso tem mexido com o coração dos moradores de Muqui, no sul do Espírito Santo. Mais de 200 cães já morreram em menos de 2 meses e a população pede respostas. É só andar pelas ruas de Muqui para perceber. Algo está errado. O silêncio nos becos e calçadas é estranho para quem está acostumado com cães. Onde antes se viam dezenas, agora quase nenhum. A cidade de Muqui é considerada o maior sítio histórico do Espírito Santo, mas o que tem marcado os dias por aqui, infelizmente, não tem nada a ver com história, e sim com sofrimento. Mais de 200 cães já morreram em pouco tempo. Os sintomas aparecem rápido, coriza no focinho, nos olhos, tremores, falta de apetite. E quando param de andar, os tutores já sabem, é questão de dias. A Cris já perdeu um cachorro e agora Neto já não anda mais. Precisa de ajuda para tudo. Era saudável e rapidamente ficou assim. Dia 11 eu perdi um Shih Tzu. Ele começou a parar de comer, ele também parou de comer, não comia ração nem nada. E de repente o outro foi piorando mais rápido do que ele. Aí eu perdi o outro como se estivesse gripado, cheio de catarro, começou a dar ataque epilético e de repente morreu. E ele começou a parar de comer, começamos a dar remédio também para a gripe, foi o que indicaram para a gente. E nisso aí ele voltou a comer.
Só que nesse voltar a comer, ele perdeu a mobilidade dos membros. Cris não é a única. Por toda a cidade, histórias de tristeza e desespero se repetem. Os cães estão morrendo em casa, nas calçadas e até sendo encontradas em lixeiras. Seu Roberto tem 2 cachorros e está assustado com a situação. É muito preocupante. A gente que tem nosso cachorro, a gente cuida, né? A gente cuida com todo carinho, porque não chega a ser um animal, chega a ser uma pessoa da família, né? E depois que surgiu a notícia que estava tendo essa mortalidade de animais aí, que a gente não sabe de onde vem. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Muqui, o último levantamento apontava mais de 600 cães de rua na cidade. Fomos em busca de respostas, porque alguns exames, o resultado desses exames estavam dando inconclusivos. E em busca de respostas nós fizemos uma parceria com a OVET, com o Departamento de Medicina Veterinária da UFES. E eles vieram aqui no município, fizeram coleta de sangue dos animais de rua, de animais domésticos e levaram para a clínica deles para fazer essa análise sanguínea e confirmar o diagnóstico suspeito que nós já temos e verificar se é somente essa doença que está levando os animais a virem a óbito tão rapidamente. Os cães que são resgatados com sintomas são trazidos para um espaço no Parque de Exposição. Foi feita a coleta de amostras e o resultado deve sair ainda esta semana. Nossas próximas ações, agora, que seria vacinação, que seria orientação da população, a gente precisa orientar corretamente sobre com o que nós estamos lidando, para que a gente possa salvar o máximo de animais possíveis. Muito trabalho também para os voluntários da causa animal, que sem recurso estão desesperados. É assim, um sentimento de incapacidade, assim, não por minha conta, por precisar de ter recursos, ter pessoal para ajudar, precisa de recursos para comprar medicações, alimentações, enfim. É difícil porque como não tem verba, a gente é voluntário e como os cachorros estão tudo doente, é muito cachorro sem verba nenhuma, mas a gente faz o que pode. Manter um cachorro dentro de casa pode ser bem difícil, mas nesse momento pode ser a única salvação, porque o que está matando os cães de Muqui ainda é um mistério e se espalha mais rápido do que se pode controlar, até que se descubra o que é com a chegada dos resultados do exame. Com essas informações, nós vamos para o nosso primeiro intervalo desta segunda-feira e na volta você confere muitas outras notícias aqui comigo. Já estamos de volta e olha só, aplicativos de transporte de passageiros têm facilitado a vida das pessoas, isso é claro, mas é preciso atenção redobrada por parte de quem usa e para profissionais que oferecem esse tipo de serviço. Em pontos de grande movimento, como rodoviárias e supermercados, é comum encontrar motoristas oferecendo corridas diretamente aos passageiros. O problema é que muitos se dizem de aplicativo, mas não têm vínculo com nenhuma plataforma. Sem o cadastro nas plataformas, esses condutores não passam pelas verificações exigidas por lei, como antecedentes criminais ou avaliação de desempenho por usuários, por exemplo. E é aí que está o risco. A prática preocupa pela falta de segurança. Quando você entra nesses carros, aceita uma viagem com esses motoristas não credenciados, você corre um grande risco. De vez você mesmo, a sua família, quem está com você ali, de ser levado para um local perigoso, talvez corre risco de ser sequestrado, de ser assaltado, ter seus bens tomados ali. Então é um risco muito grande. Às vezes sai mais barato, eles vão oferecer ali um preço melhor. Às vezes ficam insistindo, mas pela sua segurança, a recomendação é que realmente não aceita. Além de verificar a avaliação do motorista, pelo aplicativo também é possível acompanhar a corrida, enviar a sua localização para um terceiro também acompanhar e, em caso de necessidade, até acionar a polícia. Mas na hora da pressa, algumas pessoas costumam aceitar a oferta. Outras preferem esperar mais um pouquinho. Pelo aplicativo. Mais seguro, caso acontecer alguma coisa, eu tenho aonde recorrer. Eu uso bem pouco, mas quando eu uso peço pelo aplicativo, é mais seguro. Eu costumo pedir pelo aplicativo. Para eu pegar um Uber, aleatório, só se eu conhecer a pessoa, porque pelo aplicativo é mais seguro, caso aconteça alguma coisa, tem como depois rastrear, algo do tipo, para minha própria segurança mesmo.
Proteção para passageiros e também motoristas. Se porventura algo acontecer, é possível recorrer. Em Linhares, um motorista foi vítima de uma tentativa de assalto. Por sorte, ele conseguiu fugir. Olha, realmente, às vezes chegam algumas ocorrências, né, nesse sentido. Às vezes, alguns próprios motoristas, né, são reféns, né, são vítimas desse tipo de criminalidade. A orientação maior é procurar o DPJ. A orientação da Polícia Militar é clara: só aceitar corridas por meio das plataformas oficiais. Segurança não é detalhe, é prioridade. A dica maior, na verdade, é sempre fazer a corrida pelo aplicativo, né? Às vezes o motorista vai oferecer ali que seja feito por fora, né? E cobrando um preço menor, mas pela sua segurança recuse, né? Sempre dê preferência ao pagamento do cartão de crédito, né, que já vai uma transação praticamente automática ali. Confirme a questão da placa do veículo, modelo, cor. E antes de entrar, né, nunca fale o seu nome, mas espera que o motorista fale o seu nome, até para fim de confirmar também, né? Se estiver sozinho, procura sempre sentar no banco de trás, acompanha a rota, né? Olha do seu mapa ali do seu celular, se está indo no lugar certo. Se tiver alguma suspeita, questione ali o motorista. E caso suspeite de alguma coisa, né, tenha alguma emergência, pode ligar para o 190 imediatamente, né, que nossos policiais estarão prontos ali para te ajudar. É sempre importante, então, ficar atento e, se algum caso acontecer com você, procure a polícia. Agora a gente vai falar de um assunto que tem gerado polêmica. Uma nova lei aprovada no Espírito Santo permite que pais proíbam a participação de filhos em atividades pedagógicas relacionadas a gênero nas escolas. A norma foi publicada pela Assembleia Legislativa e já está valendo, mas professores e especialistas estão questionando a lei e dizem que ela vai contra a Constituição. Professores que dedicaram a vida ao ensino estão preocupados com uma nova medida no Espírito Santo. Ela impõe restrições sobre como falar de temas de identidade de gênero nas escolas e pode acabar limitando o trabalho de quem ensina. Com isso, a autonomia dos educadores para abordar assuntos importantes em sala de aula fica ameaçada. A gente acha que ela é contraditória porque ela fere a Constituição Federal, que garante, né, que a formação do ser humano seja integral, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que também defende que o ser humano, né, o jovem, o adulto, a criança formada na escola brasileira seja uma formação integral. E a gente questiona por que não poder falar de gênero e sexualidade se são dimensões fundamentais da formação humana. Especialistas em direito dizem que essa lei, que já está valendo, não está de acordo com a Constituição. A partir desse momento, as escolas já vão ter que seguir essa diretriz de pedir autorização aos pais para atividade pedagógica que envolva gênero, igualdade de gênero, identidade de gênero, essas matérias, essas temáticas. Então, assim, estamos representando então o magistério, o grupo desses profissionais buscando então afastar a aplicação dessa nova lei estadual. Segundo esses especialistas, a nova regra pode colocar em risco professores de escolas públicas e privadas que tratam de temas reais e necessários, como a identidade de gênero. Essa lei, ela viola um direito do professor que está lá na Constituição Federal, que é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de ensinar. Então, assim, a partir do momento que o professor tem que pedir autorização à família para ministrar um conteúdo, ele é tolhido daquele direito que ele tem de ensinar, de passar conhecimento, que é a função recíproca do professor dentro da escola, dentro da sala de aula é essa, né? Impacta no aprendizado, porque à medida que a gente não pode analisar a realidade como um todo, você tem que tirar parte da realidade, parte dessa dimensão da formação humana, que é a sexualidade, que é a história das mulheres, que são as relações sociais entre homens e mulheres. À medida que você faz isso, você forma um ser humano que não dá conta também de perceber o mundo em que ele vive. Já tem professores se organizando para tentar revogar essa lei, buscando ajuda no Supremo Tribunal Federal e também em outras instâncias.
O caminho para tirar essa lei do mundo do direito, do ordenamento jurídico, para que ela não seja aplicada, é a sua declaração de inconstitucionalidade. Então, assim, o caminho é o Supremo Tribunal Federal declarar essa lei inconstitucional, assim como o Supremo já fez em outras leis com o mesmo conteúdo que essa. Em Vitória, a Lei 12.479/2025 começou a valer no dia 21 de julho. Ela foi encaminhada para o governador Renato Casagrande, que não se pronunciou dentro do prazo de 15 dias. Por isso, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, assinou a aprovação da lei, segundo a Constituição do Estado. Enquanto isso, a lei continua valendo, mas ainda há esperança de que ela seja mudada ou revista em breve. A gente espera que aconteça como aconteceu nos outros estados e os outros municípios que fizeram leis semelhantes a essa. Que parte do judiciário compreenda e que aceite, né, as contestações várias que já existem sobre isso e que caia por terra, né? A gente lamenta o trabalho porque isso tem sido judicializado o tempo todo, então você sobrecarrega o judiciário por questões que são sabidamente inconstitucionais. A Secretaria de Estado da Educação informou que vai cumprir a nova lei aprovada pela Assembleia Legislativa, mesmo não concordando com ela. E durante a discussão do projeto, a Secretaria já tinha se posicionado contra o assunto. Disse que defende o respeito ao planejamento escolar e às regras nacionais da educação, que buscam formação completa para os alunos. A Secretaria também reforçou que os professores e as escolas devem ter liberdade para decidir como ensinar em sala de aula. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que no final de semana terá uma corrida solidária em Linhares, viu? Já já eu volto com mais detalhes. Seu Ronda da Cidade já está de volta e oficinas de arte auxiliam pacientes da ACACE na luta contra o câncer. Dar acolhimento não é só abrir as portas de uma casa, é entender a dor de quem chega, cuidar com presença e oferecer escuta de verdade. Na ACACE, cada dia é um convite à leveza. As oficinas de arte ajudam a transformar momentos de medo em expressão, em cor e até em sorriso. Eu gosto bastante que a gente vem, se distrai, acalma, às vezes uma coisa que a gente está muito pensativa, né? A gente se expressa através das imagens e tal. Nesse momento eles estão vivendo um momento bem delicado, né? É um momento da dor, né? Um momento da doença, um momento do tratamento, um momento que eles não esperavam para a vida deles, né? Aí eu costumo dizer muito assim, já que nós estamos aqui, vamos tentar viver da melhor forma, né? Vamos tentar passar esse momento que estamos aqui juntos, né, com a certeza que as coisas podem melhorar, ter sempre a esperança, né, e estar sempre juntos. Wesley mal chegou de São Mateus e já viu que ali a rotina é diferente. No primeiro contato com os pincéis, já esqueceu do motivo que o trouxe até a casa. Mesmo sem nunca ter pintado, foi o bastante para fazer os olhos dele brilharem. Eu achei muito legal, por causa que eu nunca tinha pegado no pincel antes, foi minha primeira experiência, eu achei bem relaxante. Por causa que eu iniciei meu tratamento recentemente, isso relaxa bastante a gente. A arte, ela transforma as vidas, né? Ela dá aquele momento de prazer, aquele momento de relaxamento. As mães costumam falar assim, quando a gente faz assim, a gente esquece um pouco do que a gente está vivendo. Então, eu acho assim, fundamental. Que a arte ela tem um poder de transformar, de ir além, né? Basta uma hora de oficina para a mente se distrair e o corpo aliviar um pouco do peso. E não é só a garotada que participa, não. As mães também aproveitam para viver um momento mais leve, longe da rotina de exames e internações.
Essa arte relaxa, né? Relaxa a gente, conforta num momento tão difícil, te leva para outro lugar. A Pietra, que já é figurinha carimbada nas oficinas, fez questão de levar a mãe junto. Aqui está sendo assim um momento, né, que a gente sai fora dos problemas, começamos a interagir com nossos filhos de forma sem dor, né? Eles procuram passar para a gente mais leveza, né? Vem a paz, né? Porque a arte, né? E o carinho, né? Que eles têm, isso aí tudo melhora, né? E na mesa cheia de tintas, entre uma troca de olhares e uma pincelada, nasceu um momento único de aconchego. O clima de acolhimento é genuíno. Numa tarde de oficina, risadas se misturam a cores e mãos sujas de tinta. Por um instante, a dor fica em pausa para que o amor seja o foco. Muito amor, né? Tudo vai envolver o amor aqui. Que importante e bacana ver iniciativas como essas. Então a gente deseja toda a sorte para esse projeto e para as pessoas que estão enfrentando esse tratamento contra o câncer. E olha só, 500 pessoas participarão de uma corrida solidária em Linhares no próximo final de semana. A corrida solidária veio da ideia de poder ajudar alguém que precisa, às vezes com alimento, alguns projetos que trabalham com pessoas com alguma dependência química e necessita muito de ajuda, né? Não só ele, mas algumas famílias também necessitam. A gente teve essa ideia para poder estar ajudando esses projetos, né? E bem bacana porque é o seu aniversário, né? É o meu aniversário. 6.8, né? Vou fazer, se Deus quiser, dia 1º de agosto e vou comemorar dia 3. E a gente fica muito feliz pelo número de pessoas, de amigos que estão participando, né? A gente está com 500 pessoas inscritas para participar domingo aqui. Fora os outros amigos que vêm até fora desse número aí para participar. Não, é bacana, porque como nós estávamos conversando, né, de 217 pessoas para esse ano 500, então é muito gratificante ver que as pessoas querem, claro, praticar atividade física, mas também fazer o bem, né? São 500 pessoas inscritas e tem um número de pessoas aguardando ver se alguém não vai poder participar no dia para eles entrar na vaga, né? Mas a gente teve que encerrar o número com 500 para poder mandar fazer medalha, o número de peito e preparar para poder atender bem no dia, né? E como é que vai funcionar? Explica pra gente. A gente vai sair desse local aqui, sentido ao Interlago 2, né? Uma caminhada de 3 km e uma corrida de 5 e 10. Vai ao final do Interlago 2, retorna passando pela lateral da pracinha e vai até o parque de exposição, encerrando aqui também. Tanto a caminhada como 5 km e os 10, sai daqui e encerra aqui também. E fala aqui pra gente, tem data marcada, reforça pro pessoal aí. Talvez não dá mais para vir correr, mas quer acompanhar, tem gente que gosta de assistir. Sim, com certeza, pode participar. Aquele que não está inscrito é motivo de honra estar aqui presente. Vai ser dia 3 de agosto, agora a largada marcada para 7 horas da manhã. A gente costuma sair no horário exato para não ter atraso na corrida. E já estamos programando o próximo ano, dia 2 de agosto, se Deus quiser. Vamos fazer a terceira. Que legal, parabéns pela iniciativa, viu, Lulu? É realmente um gesto muito bonito, como eu falei, ao invés de você ser presenteado, você poder presentear tantas instituições, tantas pessoas que também necessitam. Então, você que está em casa, quiser acompanhar essa corrida, dia 3 de agosto, às 7 horas da manhã, aqui no Interlagos. Para você que deseja, então, participar, a gente viu aí que as inscrições estão meio apertadinhas, mas tem essa lista de espera. Então, é só entrar em contato com o Lulu Silva, ou então você pode ir até lá, o Interlagos, acompanhar de perto esta corrida. Assim a gente vai encerrando a Ronda da Cidade desta segunda-feira. A semana está só começando. Amanhã eu te espero no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Um abraço. Tchau, tchau.